Depois de viver fácil aí uns 5 anos na base daquele ditado popular que diz que a grama do vizinho é sempre mais verde, vendo a implosão em Massachusetts, eu vejo que hoje eu tô dentro de outro ditado popular. Um dos outros é refresco, e é muito refresco mesmo. Então quando eu cheguei pro Flávio e perguntei, Flávio, vem cá, será que a gente pode considerar a temporada 21-22 do Boston Celtics uma temporada de ruptura ou de manutenção de um status quo vigente? Ele olhou pra mim e falou, Otávio, não sei não, hein? Então acho que é bom você se virar e chamar alguém que tenha o embasamento histórico, contemporâneo e um pouquinho de clubismo para responder para a gente essa pergunta. E aí eu tinha a pessoa certa, meu colega de bancada no Noaro Podcast, integrante do Pod Celtics, também integrante do Jets no Ar, João Pedro Oliveira, nosso querido JJ. Então a gente resolveu perguntar para ele essa e muitas outras perguntas sobre será mesmo que a mudança que a gente queria era o Brad Stevens subindo para presidente de operações? Será que o Ime Udoka é o técnico mesmo para esse time? Será que Jaylen Brown e Jason Tatum não podem coexistir? Bem, relaxa, você sabe que essa e outras perguntas com muitas respostas você vai ouvir agora. Então, estica essas pernas, ajeita esse fone de ouvido que está começando mais um Peds e Regatas Podcast. Iguodala to Curry, back to Iguodala, up for the layup. Oh, blocked by James. LeBron James with the rejection. Wow. Oh my goodness. Opa, pera aí, para tudo. Eu sei que você já estava esperando o Flavinho trazendo o episódio da semana com o JJ, mas espera. Segura que a gente teve aqui um e-mail com uma cartinha de um ouvinte. Não é um ouvinte qualquer, tá? Muito respeito que a gente está falando do primeiro finalista da nossa Dynasty League, do Peds e Regatas Podcast. A gente está falando do e-mail dele, senhoras e senhores, do Maurão, senhor Mauro Werneck, que mandou um e-mail para a gente aqui. Para essa semana a gente primeiro fazer as nossas escusas com o quarterback dele no Fantasy, né? Que teve uma partida absurdamente dominante contra o New England Patriots, mas ele fez uma pergunta aqui que eu já leio para vocês. Mas vamos aqui o e-mail do nosso amigo Mauro Werneck. Salve Flavinho e Otávio. É com muita honra que disputa a primeira final da Dynasty desse podcast que conquistou nossos corações. Sei que meu adversário vem de uma sequência de vitórias esplendorosa, que inclusive me venceu na temporada regular. Mas farei minha parte e vamos para o Revenge Game. Isso aí, Maurão, gostei. Gostaria de aproveitar para perguntar para vocês o time do quarterback do consagrado Swanson's Pyramid, Josh Allen. Depois desse jogo contra o Patriots, o Buffalo Bills embalou? Sei que nos últimos episódios foram apontados como cavalo paraguaio, mas uma vitória em Foxborough muda essa perspectiva? Maurão, meu amigo, que parada, hein? Já respondo a sua pergunta. Eu vou aproveitar aqui e fazer as minhas deferências a você, meus parabéns a você e ao nosso querido Pedro Stelling, que estão aí encabeçando a primeira final da nossa Dynasty League. Antes de eu responder essa, eu vou só aqui ler para a galera que está acompanhando a gente aqui os devidos times, tá? De um lado a gente tem o Maurão, que foi o segundo colocado na chave, né, do lado dele, com 12 vitórias e 2 derrotas na temporada regular, que está indo, por enquanto, com o time, se nada mudar, até agora, isso aqui está sendo gravado há horas antes da publicação desse episódio, então, para você aqui, de última hora, você tem aqui o seguinte time de Maurão: Josh Allen como quarterback, Jonathan Taylor, o MVP do Fantasy da temporada, Devonta Freeman, running back de Baltimore, Jordan Howard, que está vindo aí para ser titular do Eagles contra o Washington Football Team, perdão. Terry McLaurin e Jerry Jeudy são os wide receivers do Swanson's Pyramid. Dallas Goedert, tight end. Kicker Matt Gay, do Los Angeles Rams. E na defesa, como defensive back, o Jalen Thompson, do Arizona Cardinals. Trey Hendrickson, que eu tô torcendo aí contigo, tá, Maurão? Que ele mantenha a sequência de sacks, porque eu tenho outra liga que eu também tô na final.
como defensive lineman e o Jordan Brooks como o linebacker. Do outro lado, ele tem uma pedreira. O Maurão está sendo aqui muito, muito modesto, porque o Sterling realmente entregou uma das derrotas dele na temporada, mas foi só a segunda e única derrota que ele teve na temporada. Mas o Sterling está vindo embalado mesmo. Sterlingrado vem com Justin Herbert como quarterback, Sonny Michel, Antonio Gibson como os running backs e a trinca de wide receivers no Pittman, Tyreek Hill e o CeeDee Lamb. Travis Kelce como tight end, Jake Elliott como kicker, Kevin Byard como defensive back, Cam Hayward como o defensive lineman e o Devondre Campbell como linebacker. A gente tem aí uma disputa aí de 2 timaços. Na projection aqui do nosso Flea Flicker, o Sterlingrado tá levando aí por 12 pontos, 118. Mas assim, primeira coisa que eu digo é, de projection, se a projection ganhasse alguma coisa, a gente nem jogava isso. Tinha nem porquê a gente esperar todo domingo, esperar toda quinta-feira, esperar toda segunda-feira. Então, te acalma, Maurão, que teu time aí é bom. E agora respondendo sobre o Buffalo Bills, tá? Fica difícil dizer que os caras não engrenaram depois dessa vitória com exclamação, né? Foi o que a gente chama de statement win. E foi uma vitória que o Bills mostrou o que é que o Bills sabe fazer de fato. Né? Se for necessário aqui, a gente vai correr com o Josh Allen, sim, porque a gente tem um trator na posição. O canhão que ele tem no braço tá ali para ser acionado a qualquer momento. E ele mostrou que, olha só, sem Cole Beasley e sem Gabe Davis, sem problema, amigo. A Isaiah McKenzie vai virar meu melhor amigo. Então não tem como a gente não dar esse voto de confiança e falar, de fato, o Buffalo Bills não tá parecendo fogo de palha. Nada como uma nova semana, né, Maurão? Nada como uma nova semana. Minha aposta aqui vai ser no senhor, meu amigo. Vai ser no Swanson's Pyramid levando o título contra o Sterlingrado, que é o azarão, apesar de estar vindo embalado, hein? Olha a pressão. Agora eu vou jogar para você, Flavinho. Vou jogar para você. Tu mantém a tua aposta no Sterlingrado ou não? E segunda coisa que eu te pergunto, a gente estava errado? A gente tem que considerar o Josh Allen e o Buffalo Bills como contenders de fato? Me diz isso aí, Flavinho. E aí a gente vai pro episódio, eu juro para vocês. Não podia deixar de vir aqui falar do nosso amigo Maurão, que escreveu essa cartinha maravilhosa pra gente. Que legal, muito obrigado pela audiência, meu querido. Que bom que a gente conquistou teu coração e de muito mais gente. Então vamos lá, seus 2 pontos, tá? Primeiro, parabéns pela final, cara. Parabéns por ter chegado à final da nossa liga. Foi disputadíssimo com o nosso amigo Pedro Sterling. Então a gente tem uma final aí de Mauro Werneck com Pedro Sterling e que vai ser uma final eletrizante, eu tenho certeza. Vou manter o meu pique no Sterling, porque eu tô com ele desde o início. Falei que ele ia ser o grande campeão, sem desmerecer a campanha aí do Mauro. Até porque, como você falou, eles já até tiveram um confronto durante a temporada, mas agora é playoff, agora é final e agora é o caneco, é a disputa pelo caneco. Então, cara, tenho certeza que vai ser um grande jogo. Espero que o Covid não atrapalhe tanto esse embate maravilhoso. Não se esqueçam de checar as lineups, não se esqueçam de checar as escalações de vocês e vamos que vamos. Agora para a segunda parte da sua carta, cara. Josh Allen do Buffalo Bills. Foi o que a gente chama de statement game, tá? Que é onde ele dá a declaração de que ele não tá morto, de que o Buffalo Bills não tá morto. Isso é muito importante num jogo contra Bill Belichick, porque é um tipo de jogo que parece playoff, né? À medida que a gente chega nesse final de temporada, a gente tem jogos que parecem jogos de playoff, né? E Josh Allen veio para relembrar que ele é o Buffalo Bills. Com todo respeito ao elenco do Buffalo Bills vai aonde o Josh Allen vai. Ele é o tipo de quarterback que carrega a franquia. Então, o que a gente não quer é que o Buffalo Bills fique quente, porque se você deixar isso acontecer, eles podem ser um time tipo Giants quando eles ganharam o Super Bowl. Um time que é um time de wild card e que esquenta na hora certa. Tudo isso graças ao Josh Allen. Então, enquanto vocês tiverem Josh Allen, vocês têm chance ainda. Eu estava esperando ver esse jogo de Josh Allen, que se mostrava muito inconsistente nos últimos jogos, tá? Então, dito isso, os Bills estão de volta, tá? Shout out aí, salve para Bills Mafia e para o Maurão. E no Josh Allen a gente confia.
E no braço de Josh Allen, ele é um prospecto de geração e talvez tem potencial até para ser melhor que o Jim Kelly, com todo respeito. O braço dele é melhor do que o do Jim Kelly. Tem outras coisas que envolvem ser um quarterback. Então, shout-out para você, um shout-out para o Maurão e grande abraço. Salve, salve, querido ouvinte! Está começando mais um episódio do Pets e Regatas Podcast. Como sempre, eu sou o Flávio Meirelles. E eu sou Otávio Ribeiro e Flavinho, meu irmão. Hoje a gente está muitíssimo bem acompanhado. Vou dizer para você que a gente fez no episódio 39 sobre o Kevin Durant um marco, né? Aqui, pelo menos pra gente, aqui internamente, porque a gente começou a usar auspícios de um podcast num papo sobre Kevin Durant. E a gente começou essa amizade aqui, vamos dizer a bem verdade aqui, através de um amigo que liga nós três, nós dois e o convidado de hoje, que eu tenho o prazer de dividir com ele a bancada no Noaro e também o desprazer também, por que não dizer isso. Infelizmente, torcedor do Boston Celtics, infelizmente um torcedor muito bem informado do Boston Celtics, com um conhecimento até extenso, mais do que eu gostaria, sobre o Sixers Twitter. Mas a gente está hoje aqui na presença dele, Flavinho, de João Pedro, mais conhecido como JJ. JJ, meu irmão. O Jatinho? JJ Jatinho. Essa daí, JJ Jatinho. nossa editora vai perder tudo, hein, JJ? Ela vai perder tudo. Já te digo isso, tá? Se prepara. Seja muito bem-vindo, irmão. Que privilégio contar contigo aqui. É JJ de Justin Jefferson sem grife. A verdade é essa. Justin Jefferson antes de Justin Jefferson. Fala, boa noite, Tavinho. Boa noite, Flávio. Boa noite, bom dia, boa tarde para quem tá ouvindo a gente aí de casa ou de onde você estiver também. Sempre um prazer estar aqui, muito bom falar com a galera aqui do Peds e Regatas. E de fato é engraçado, né, que nós três conhecemos uma pessoa em comum, inclusive grande abraço aí pro Bezão. JJ mandando shout-out aí que todo episódio tem, né, Flavinho? Com certeza. Shout-out Bezão, efusivo abraço. Shout-out, meu querido. Saudades, recebeu na nossa participação lá no Jets no ar, logo no pós-draft, e tá recebendo aqui também no Pé Desregados. Salve, salve, Bezão. Exatamente. Então, bom estar aqui com vocês e vamos falar de Jets, vamos falar de Celtics. Eu nem sei qual é esse episódio. Pois é. Tudo bem. A gente vai falar dos dois episódios. Eu nem sei qual é o episódio que a gente tá falando. Esse que você tá ouvindo aqui, eu ainda não sei qual é o programa. Vai saber já. Dos dois. Vai ter dos dois, a gente vai falar dos dois. Falar dos alviverdes do meu coração. Ai, meu Deus do céu. Segura o estomazil, hein, Flavinho? Porque o garoto vem enjoado, tá? Mas, vamos lá, Flavinho. Deixa eu te fazer uma pergunta aqui. Para começar tudo, Flavinho, eu acho que é importante a gente posicionar, né, o JJ aqui na nossa dicotomia, né? Eu, como torcedor do Philadelphia 76ers, quando conheci JJ no auge do processo, lá nos anos de 2017, o que aconteceu? A gente sempre teve belos debates, Flavinho, sobre como é que era um team building correto. Se existia uma maneira correta, de fato, de se construir um elenco. E até hoje, o Flavinho, e o JJ tá aqui, não me deixa mentir, continua sendo uma dos nossos debates mais intensos, mais acalorados, para não dizer um tanto quanto agressivos, com algumas mensagens salvas de meses de passado, se não anos. Mas assim, uma coisa é inegável, tá? Eu acho que de todos esses anos, tá, de que eu conheço o JJ, que eu tenho esse prazer de conhecer o JJ, a gente tá tendo um Celtics num momento diferente, tá? Porque foram 18 anos um homem comandando as ações daquela franquia. 18 anos que Papai Andy, o fã maledicente vai dizer, o cara se aproveitou de uma troca muito bem feita com o Billy King, o cara passou a perna no Billy King. Meu amigo, não seja sonso, não seja sonso. Eu adoro tentar soltar essa, mas eu não consigo falar isso olhando no espelho. Aí quando o cara fala, mas só conseguiu o título em 2007 porque montou aquele super time. Meu amigo, você viu o que ele fez para montar aquele super time?
Você sabe o que era montar um super time antes da era do super time? Você sabe o que era, o quão difícil era você conseguir controlar todos os egos e ter o cara certo para comandar aquele elenco? E aí o que acontece? Danny Ainge resolve se aposentar, ficar um tempo fora do jogo. Deu uma de Daryl Morey, porque, né? Hoje a gente sabe que está recebendo o título de CEO do Utah Jazz. Péssima escolha, Ainge, mas tudo bem. E aí eu pergunto para o nosso convidado, o Flavinho, o que é um momento de ruptura? O Brad Stevens, né, o presidente, agora de fato é o presidente, né? Não é só no coração e no termo do Celtics Twitter. Eu pergunto a vocês, tá? E eu pergunto a você também, tá, Flavinho? Esse momento é um momento de ruptura ou sequência? Cara, é uma boa pergunta. Brad Stevens, acho que vai pós não, né? Assim que o Kyrie Irving chega no Celtics e, enfim, aquele multiverso lá acontece. Eu, inclusive, acho que existe uma linha do tempo que o Hayward não se machuca e o Boston hoje estaria comemorando seu tetracampeonato na NBA. Mas, enfim, um dia o Doutor Estranho vai me levar pra lá. Um dia ele vai me levar pra lá. E eu vou conhecer esse mundo. As coisas Mas por tão enquanto ainda tô incríveis, no. né? Com alguns super-heróis aí. Mas por enquanto ainda tô no mundo que o Hayward se machucou com 5 minutos e a vida acabou. Cara, então assim, dessa temporada com que o Kyrie Irving chegou e o Hayward chegaram, e aí rolou toda aquela questão de se machucar, e aí o time fica mais ou menos. Eu acho que desde então o Brad Stevens teve que lidar com algo que ele nunca tinha lidado no Boston Celtics, que era gerir vestiário com grandes estrelas. Kyrie Irving já tinha sido campeão da NBA, Gordon Hayward era um All-Star, tinha o Al Horford também. Enfim, não era uma situação cômoda para ele. Ele tinha performado muito bem quando tinha times de overachievers. Ele colocava times muito medianos a performar muito melhor nesse ritmo. E aí, quando ele teve que treinar estrelas, acho que ele não foi tão bem. Acho que tem um ponto aqui de Kyrie Irving que não faz vida fácil para ninguém na NBA, Não mesmo. mas acho que também não dá para colocar tudo nas costas dele, sabe? Acho que teve um pouco de falha do Brad Stevens para gerir plantel. E aí isso tudo culminou nas sequências que a gente vem vendo aí do Celtics desde 2018, 19 na verdade, que é a primeira eliminação. 19, 18, assim, o time chegou à final de conferência contra o Cavs, e aí com Jason Tatum, Jaylen Brown, Terry Rozier, então assim, só a molecada Como você praticamente. tinha dito, na época, os overachievers, né? Sim, sim. O Hayward se machucou com 5 minutos de temporada e o Kyrie faltavam ainda assim uns 20 jogos, acho que de regular. Enfim, chegou só com a molecada, e aí 2019, toda aquela questão quem é titular, quem é reserva, falta minuto pra todo mundo, falta bola pra todo mundo. E acho que a partir daí os trabalhos deles ficaram, acho que ele empacou. Acho que ele chegou num limite que eu não consigo passar daqui. Eu consigo chegar numa final de conferência, não consigo passar dela. Eu era um mágico desenhando chamadas pós timeouts, hoje eu não consigo mais fazer nada, eu tinha um time muito colaborativo, hoje meu time é todo isoball. Cara, eu acho que ele travou muito aí, e desde então, acho que foi um movimento ok, não sei se ele merecia ir direto pra GM do Celtics, mas aconteceu. E apesar de eu achar que é um pouco de continuidade, porque acho que ele já estava na franquia, já conhece a franquia, eu também vejo uma questão de ruptura no modo como as coisas acontecem. Ao meu ver, nesses primeiros movimentos, o Brad Stevens me parece um cara muito menos apegado a escolhas de draft do que o Danny Ainge era. Vocês sabem, obviamente, que o Danny Ainge tinha o famoso plano de juntar um tesouro de picks e trocar pelo Anthony Davis, que no final não deu certo, Amém. e o cara morreu com todas na mão, o que foi, assim, muito, muito ruim. Acho até que
Sendo muito sincero, obviamente agora, falar depois que tudo aconteceu é muito fácil, mas eu teria feito de forma diferente, tentaria, ainda que o valor não fosse todo lá, tentaria ir trocando essas escolhas, porque no final o Celtic não estava posicionado como um time para receber 3, 4 calouros no ano, infelizmente. Tanto que muitos ficaram jogando ainda na Europa antes de vir. Mas, cara, então acho que depois desse longo discurso, acho que é um misto, sabe? Eu vejo a continuidade por ele já ter feito parte do Celtics desde o início, 8 anos. desse core aí que o Danny Ainge estava montando, assim, logo depois que Paul Pierce sai e tudo mais, o Brad Stevens chega. Mas eu também vejo uma ruptura na forma de gerir, sabe? Claro, é muito cedo para falar, ele tem aí 2 meses de cargo, desde que a temporada começou, tá? Uhum. Na verdade, ele tem mais tempo, mas considerando desde que a temporada começou, a gente ainda tem uma trade deadline para ver, então assim, para entender mesmo como que ele gere elenco. Mas me parece que pelo menos em escolhas de draft ele é um pouco mais desapegado, por assim dizer. Você acompanha o relator, Flavinho? Eu tenho uma perspectiva um pouquinho diferente de fora e queria trazer, mas eu tenho duas perguntinhas rápidas para o JJ. Se ele gostou da contratação do Udoka, se ele achou que estava no momento correto, e se o Brad Stevens estava com burnout de ser técnico e por isso deram um GM para ele. Cara, essa história rola, né? Tem um Uhum. bastidores disso aí. Que acho que ele não se acostumou muito com a vida de viajar bastante. Claro, ele já era técnico no college, viajava, mas assim, eram viagens menores, é uma temporada menor. Geralmente você joga ali um pouco mais próximo de casa e de outra forma ele ia para Costa Oeste, jogava em Portland, jogava em Los Angeles, jogava, sei lá, só em Los Angeles, só na Califórnia ele jogava 4 vezes. 2 Lakers, Kings e Golden State. Aí você joga também em Portland. Então assim, você fica muito tempo longe de casa. E ele me parece um cara muito família que sentia muito isso. E aí acho que isso, aliado com essa questão de elenco que eu falei, proporcionou que ele ficasse meio cansadão, sabe? Tipo, já não tivesse o prazer de ser técnico. Acho que ele, inclusive, tinha um outro report que falava também que a experiência na bolha pra ele foi muito ruim. Foi, tipo, Eu não muito, lembro muito disso. ruim. E aí junta o tempo que ele ficou longe da família, mas também, cara, toda a questão da bolha, né? Não era fácil, a gente estava vendo um momento difícil, e por mais que esses caras são super privilegiados, né? Eles estavam podendo jogar num complexo gigante com milhares de pessoas trabalhando para eles. Milhares não, vai, centenas de pessoas trabalhando para Nunca eles. chegaram em milhares, não. Talvez sejam milhares se a gente considerar tudo, mas é pesado de toda forma, então Não saber o que se acho que passa rolou do um lado de pouco fora disso. com a família. Pois é, ele não pôde levar ninguém, né? Só no final da bolha que começou a poder levar a galera. Eu nem sei se ele levou a família, mas isso pesa, de alguma forma isso pesa. Então, eu acho que tem um pouco disso, sabe? Desse burnout dele, e aí. Por isso até que eu acho que talvez não tenha sido a melhor escolha já colocar ele direto, né? Parece muito tipo, pô, acho que a gente não. Foi muito assim, a gente não quer te demitir e ele não queria continuar como técnico. Então, assim, o que a gente vai fazer? Aí eles acharam esse A gente lugar não pra quer, a ele. gente não quer perder o cara e vai manter. E ele criou uma reputação ali dentro, né? Em Boston é muito difícil, uma cidade muito demandante, né? E uma fanbase muito demandante. É muito difícil você criar uma confiança nesse nível. E vocês viveram momentos muito fortes ali e muito impactantes com o Brad Stevens. Mas minha segunda perguntinha: impressões iniciais do IME? Cara, eu acho que é um trabalho de início. Eu gosto da escolha. Sei que o Otávio não gosta, mas eu gosto da escolha. É, Eu gosto do discurso inicial de que a gente vai trazer um basquete mais participativo, a bola vai girar mais vezes. Eu vejo isso acontecendo um pouco mais do que nos últimos anos do Stevens, mas ainda longe do que eu gostaria. Acho que o Celtics Uhum. ainda
usa muito de isoball. Mas, cara, eu acho que é um trabalho novo, sabe? A gente tem aí 32 jogos do Celtics, talvez, 30, por aí. Então, 31, acho que tá 16, 16 ou 15, 16. isso, Não... 31 com 15 vitórias e 16 derrotas no momento. Isso, é que tá jogando agora contra o Cavs. Então, assim, cara, acho um trabalho novo. Acho um trabalho novo. Dá tempo ao tempo. Eu costumo segurar um pouco minhas impressões enquanto nesse início de trabalho. Acho que a gente vai ver. Hoje, se eu tivesse que dar uma nota hoje, daria uma nota 6 pro trabalho. Acho que tem bastante upside pra fazer, mas assim, alguns problemas continuam acontecendo. Então, Eu queria trazer uma visão rápida de fora sobre Brad Stevens. Brad Stevens sempre se deu bem com os famosos underachievers, como você falou. Então, desde a época de Butler não era uma powerhouse. Cinderela. Então, totalmente transformou a universidade, o programa, em um programa vitorioso. Tá? Muito mais vitorioso do que as expectativas deles. Então, Brad Stevens tem esse background de trazer um time que às vezes não tem tanto talento em quadra, mas que joga junto, e eu acho que esse é um dos maiores valores do técnico. Na verdade, para mim, é admirável o que o Brad Stevens fez no início da carreira dele ali dentro do Boston, porque é ali, para mim, que você prova que você consegue fazer um trabalho como técnico na NBA. Tem um monte de gente que tem 3, 4, 5 superstars ou jogadores renomados e não consegue fazer a galera jogar. Irmão, ele fez o Isaiah Thomas ser o candidato legítimo a MVP. E o mais Tá? importante, terminou em quinto na e votação. mais importante, conseguia esconder o Isaiah Thomas no outro lado, cara. Isso aí é Assim, inacreditável. Alô, Seth Curry. O mérito dele, cara, como técnico, pra mim ali foi onde ficou constatado. E aí, dito isso, a ideia é que quando você tem um prospecto como o Jason Tatum e um prospecto como o Jaylen Brown, e é importante ser denotado, o time perdeu muito em termos de profundidade do plantel, até porque os jogadores jogavam muito bem, eles queriam contratos maiores. Aquele contrato que vocês tinham do Jay Crowder pagando 6 milhões por ano para ele, era a maior barganha da história do basquete, tá ligado? Porque o cara era muito bom De e fato. ele era muito mal pago, cara. Então, assim. Detalhe, Saudades, inclusive. detalhe. Você, o seu sonso que quer dizer aí, Danny Ainge, veio na troca do Rondo, tá? Veio na troca do Rondo, esse contrato maravilhoso, tá? É verdade. Rondo em verdade. declínio, Rondo inclusive. em Rondo em declínio. Mas o meu ponto é, o Brad Stevens já estava comprovado que ele era um bom técnico. A única razão pela qual eu vejo o cara querendo sair dessa posição e ir para uma posição executiva é exatamente o que você falou. Por isso que eu te perguntei. Porque o cara às vezes não está acostumado com a rotina, aí tem filhos, o cara não quer ficar mudando a galera de escola e por aí vai. Então, às vezes você tem que. Às vezes não mora em Boston, às vezes mora um pouquinho mais afastado, então tem toda uma circunstância ali da vida do cara. Mas me surpreendeu, confesso que me surpreendeu. Eu achava que ele ia ser um dos grandes técnicos dessa geração. E aí, cara, depois quando você traz o Jason Tatum e Jaylen Brown, para mim, ele iria conseguir trazer essa galera para perto dele e fazer com que essa galera jogasse um basquete colaborativo. E que vem o meu ponto principal. Eu vejo, sobre o trabalho do Danny Ainge, que era sobre criação de valor, no final das contas, era sobre picks, beleza, mas vocês conseguiram tirar desses picks 3 caras que eu gosto muito. Jason Tatum, que é o prospecto a mais, potencial superstar. Jaylen Brown, que para mim é potencial all-star, mas não vejo como superstar. E o Robert Williams, que é um cara super valorizado na liga, é um cara que vocês vão pagar abaixo de mercado de novo, e é um cara que você consegue colocar um time bom em volta dele. Eu gosto muito. Os números P36 dele são sensacionais, inclusive. O problema é acontecer o 36, né? Exatamente. Que ele tem problema com lesão. Ao meu ver, o trabalho do Danny Ainge foi feito porque vocês conseguiram criar valor.
Tá? Do mesmo comentário que eu tenho para Sam Hinkie, mas isso é para outra cerveja. Mas, agora, se as peças não estão funcionando, que para mim, olhando para a quadra, não está funcionando, tá muito mais sua vez e minha vez, eu acho que está na hora de mexer. E essa é a pergunta que eu queria jogar pro Tavinho. Eu não sou tão apegado, por isso eu queria trazer uma pergunta, uma visão de fora. Eu trocaria Jaylen Brown, para ser sincero. Olha, é uma pergunta meio complicada, Flavinho, porque eu já tinha conversado isso com o Jay, né? Eu detesto quando a gente chega nesse momento, tá? Eu odeio quando a mídia fica, olha só, se é o ano 4 dos caras e eles não estão na final da NBA, não deu certo. Gente, são 2 times que chegam à final de 30 franquias. Existem estrelas mais consolidadas do que budding stars in the rise que não chegam à final da NBA. Não tem como a gente também cobrar esse imediatismo. E para mim, eu queria saber esse input do Jake, eu não consigo entender. Os caras tiveram uma década aí de talvez o terceiro maior armador do milênio. Vamos dizer aí no terceiro maior não, tá? Quinto maior armador do milênio, tá? Trazendo aqui... Tudo bem que o milênio tá começando Exato, agora. Exato. Não, não sou besta, não vou jogar. Ia ser século que tava na Exato, tô falando desse século aqui pra frente só. Então, assim... Então, os caras tiveram quantos anos de OPG play perfeito no Rajon Rondo? E desde que o Rondo saiu, a gente viu o Celtic se envolver com peças que primeiro criavam para si, para depois criar para o restante do time. E aí aqui a gente está falando desde o Kyrie Irving, passando pelo Kemba Walker, chegando agora no tapa-buraco do Dennis Schroeder. O que eu queria ver mesmo, e eu acho que... eu queria saber se o Jay concorda comigo, e se ele não acha que talvez isso fosse até melhorar e facilitar para o próprio técnico, de chegar e falar, olha só, vamos fazer o seguinte, não vai ser minha vez e sua vez agora aqui, tá? Vamos botar a bola debaixo de um armador competente, que sabe exatamente o que chamar, sabe exatamente aonde que tem que chamar um bloqueio, onde que ele precisa que o teu ala esteja. Então, assim, será que o que não falta pro Boston Celtics desde então, principalmente com essa molecada, é um floor general de fato, aquele da labelzão do NBA 2K? Não é isso, não, que falta a gente pensar em trocar uma das 2 estrelaças da tua franquia, porque, bicho, não fica melhor do que isso. Você não consegue dois alas interchangeables entre si, que tem envergadura, que conseguem se complementar no ataque, que conseguem defender. Então, assim, múltiplas posições. Eu não acho que o problema tá aí. Talvez a gente tenha que pensar um pouco no restante, não é não? Bom ponto. Cara, eu acho que, pegando esse final da sua fala, dois jovens alas que jogam do jeito que eles jogam, talvez seja hoje o maior asset da liga. E, assim, a gente não tem um, a gente tem 2. E, cara, a galera, assim, é nova. Se a gente parar pra pensar, eu tô pegando aqui um dos caras que vai terminar com certeza Com certeza? Depende, mas pra alguns sim. Vai terminar no top 10 de jogadores da NBA. O Curry foi ser campeão na sua 5ª temporada. E sendo que teve nas primeiras ele não teve o sucesso que Jaylen Brown e Jason Tatum tiveram. Um sucesso, por assim dizer, mas... Papai precisou de 8 anos. Exato. 8 anos e jogando com um time fantástico. O Wayne Wade e Chris Bosh de tiracolo tá bom. Peraí, calma. Papai LeBron, no início da carreira, nunca teve um jogador do nível do Jaylen Brown do lado dele. Com certeza, não, isso com certeza. E ele chegou em final carregando 11 outros doentes. Era ele e meia dúzia de uma seara de... A gente tinha vaga naquele time lá. Era um time de futsal jogando basquete. Um abraço, inclusive, pro Booby Gibson, que hoje está escutando o Pads e Regatas, com certeza. Booby Gibson, meu Deus. Até porque nem tô usando aqui pra comparar os dois com nenhum dos outros dois, né? De LeBron e Curry. Mas, cara, eu acho que tem que dar tempo ao tempo. Eu acho que o que falta hoje pro Celtics é melhorar o entorno dos garotos, sabe? Acho que... E é até por isso que eu falei pra vocês no início, que
porque eu acho que o Danny Ainge ter morrido com as escolhas de draft foi uma decisão ruim, porque nada você conseguiria trocar, pelo menos por bons contratos e contratos úteis. Então, às vezes, um cara que vai vir do banco e vai comandar a segunda unidade em pontos, um spot-up tree que vai ajudar quando um dos dois partir para dentro. Então, assim, tinha diversas formas de ajudar o time que eu acho que ficou faltando. Cara, não acho que é hora de trocar. Sobre o floor general que o Otávio falou, beleza, eu concordo contigo, mas cadê? Quem é Onde é esse que cara? acha? Acabou, cara, acabou. Infelizmente, hoje a gente tem o Chris Paul, que pra mim é o último dos moicanos. Você tem aí o Rondo. Eu tenho um nome, hein? Eu tenho um nome. O Rondo é um cara que Ben talvez não Simmons? seja o floor general, mas um cara que tá jogando muito. E eu queria muito que o Celtics tivesse ido atrás. Inclusive, tá jogando hoje contra o Celtics. Atende pelo nome de Ricky Rubio. Queria muito. Era o nome de Aê, Flamengo, era eu esse, sabia que era o nome de Flamengo. esse era o meu muito- nome. Caía como uma luva nesse Ricky time. Rubio Caía e como uma Nicole luva. Hardman são Flavinhos Guy até o final. Pô, cara, ele tá Exatamente. jogando assim, tá fazendo uma temporada fantástica e assim, você Ele fala, sempre beleza. joga. Você fala assim, os números não são todos, beleza. De fato, ele tá com 12,7 de pontos e a assistência tá em 6,6. Mas, cara, ele foi muito injustiçado na liga, porque ele foi escolhido antes Muito. do Stephen Curry, e aí isso 5 anos depois acaba pesando muito pro Eclipsa currículo ele, né? dele. Mas, cara, ele para mim é um cara que amadureceu na liga, sabe? Ele é um cara que começou muito novo, jogou Euroliga muito novo, e eu acho que ele amadureceu na liga. E hoje ele tem, cara, ele total ideia do qual é o papel dele na quadra. E, cara, ele é um cara que era plug and play nesse time do Celtics, sinceramente. Uhum. Tipo, e não precisava ele 90% dominar a bola. Cara, ele faz a bola girar muito bem, ele sabe se posicionar muito bem, mesmo sem a bola. Acho que ele era dos nomes que eu consigo pensar, ele seria um ótimo nome pro Celtics. Mas, cara, fora ele é muito difícil. A galera se esquece do fenômeno que era Ricky Rubio naquele draft. Isso Sim. a história apaga muito porque o Steph Curry, ele não era esse Steph Curry lá atrás. Não, Entendeu? é um cara que Ele veio de não era esse. Davidson. Exato. Ele tava muito mais perto de Kevin Huerter do que qualquer outra coisa. Enquanto tá um tava ligado? mais próximo de Never Gonna Give You Up, o outro tava liderando simplesmente a Espanha, né? Armando as jogadas para os irmãos Gasol numa final olímpica com 18 anos de idade, né, bicho? Exato. Ele era um fenômeno e assim, ele joga o basquete do jeito certo. Se ele te der 0 pontos por jogo, mas organizar o teu time, no caso do Celtics, você não precisa de ponto. Você já tem 2 caras que vão pegar a cesta para você, entendeu? Então, colocar alguém, né, que é a definição do floor general, né? Você coloca alguém para educar, você tem que se posicionar aqui, abre aqui que a bola vai chegar lá, a bola vai estar lá. Então, assim, é um cara que encaixa bem em qualquer time que tá precisando de direção, sabe? Na minha visão. Então, o Tavinho sempre me gasta porque eu falo do Ricky Rubio, assim, cara, Ricky Rubio, porque ele faz a bola jogar, entendeu? Ele naquele time do Jazz, inclusive, fazia o time bem, inclusive, fazia o time ser bom. Eu concordo contigo. É um cara que eu gosto muito. Acho que é um cara, de novo, que sofreu muito por ter sido draftado antes do Curry. Vai carregar isso pro resto da carreira dele. Sempre que a gente falar de Curry, a gente vai falar que o Wolves teve 2 chances de draftar o Curry e não draftou. Um abraço, Johnny Inclusive, Flynn. Vai carregar mais do que o Johnny Flynn? Não. Tadinho, Johnny Flynn. Carrega um pouco menos, mas ele vai estar sempre na conversa. E aí, Isso é verdade. infelizmente, isso mancha um pouco da carreira dele, né? Injustamente, porque não foi ele que mandou o Timberwolves draftar ele. Mas, cara, é um cara que pra mim é super útil. Hoje ele já tem 31, né? Não sei até quanto tempo ele consegue jogar em alto nível ou entregando alguma coisa. Mas não sei. Vamos lá, né? O Celtics contratou o Joe Johnson agora, né? Com 40, Aí, 31, que tem coisa 10 linda. anos ainda Inclusive, de... que momento maravilhoso, 20 anos depois, retornando ao time que o draftou. Que momento fantástico. Quando o Flavinho me trouxe essa notícia, eu falei assim, Joe,
Tem inclusive Mas o um stat Joe- bizarro que eu li no Twitter. Deixa eu ver se eu acho aqui. Respeita o MVP 3 vezes da Big Three. Respeita. ISO Joe está de volta, sendo seu último jogo em 2018. Inacreditável, cara. Bizarro. Aqui, achei. Cara, ó. O Celtics trocou ele dia 20 de fevereiro de 2002. Desde então se passaram 19 anos e 305 dias. Esse gap não é só o maior da história da NBA, de um jogador, mas é também maior que a carreira de todos os jogadores da NBA, tirando Vince Carter, Robert Parrish, Kevin Garnett, Novix e... Não tô achando aqui o E último. é o Kobe? LeBron? Perdi. Não, Kobe, né? Deve ser o Kobe. Não, Kobe 20? não. Kobe. Kobe jogou 18? Não, 20. Não, Vintão, gente. só se não contar é que ele ficou fora, né? Mas ele jogou 20, ele jogou 20 certinho. Jogou. É. Caraca. Bem, no Mas, Twitch é mas isso só, aí. mas só por Absurdo. isso você já olha e fica, oi. Bizarro, né, cara? O cara foi trocado. É bizarro, essas histórias são surreais. E no auge, ele era um problema, tá? Nossa. No auge, que ele mereceu aquele contrato de 110 milhões, que na época era muito, muito, muito overpaid, mas A gente olha pra ele trás e era vê que é muito bom. bagatela. Ele era muito bom. É engraçado, né, que a gente fala desse contrato de 110 e hoje é... Qualquer Hoje é cara nada. tem. Hoje é nada. Qualquer Rapaz. cara tem. O DeAndre Ayton recusou algo nessa... É. Se eu não me engano, o Lonzo Por ano. fechou por isso, né? Ou 90, na real. Lonzo 85. 85, Teve um isso. descontinho ali. Tá aí. Mas sim, cara. Ele naquele time do Brooklyn Nets, ele era o melhor jogador pra mim. Ele era o melhor jogador. Sim. pra mim. Não, ele no Hawks, cara. Meu Deus do céu. Cara, eu adorava ele, assim, apesar dele ter feito uma das cenas mais humilhantes, um dos caras que eu mais amo, que é o Paul Pierce, deixou o Paul Pierce de gatinho no chão. Ele era fantástico, cara. Assim, continua sendo, né? Óbvio. Com 40 anos, não sei o que ele vai entregar mais. Porém, quando esteve no auge, foi fantástico. Seria muito legal ele ter um momento dentro de quadra, sacou? Onde todo mundo celebre ele, sacou? Ainda que fosse por pouco tempo ali. Sim, Eu não tenho a sim, menor dúvida que se o jogo do Sixers e Celtics tivesse sido adiado, o ISO Joe ia dropar uns 40 no Sixers. O cara ia jogar em cima do Steph Curry o jogo inteiro. E aí na NBC ia botar ISO Joe, a carreira mais longa que todos os jogadores do Sixers somados e ainda bota 40 nas costas do cara, enfim. Uma coisa é certa, tá? Eu acho que o ISO Joe tem muito mais a passar ofensivamente para essa molecada como um todo do que o Ime Udoka, tá? Porque aí eu venho numa provocaçãozinha aqui, JJ, porque me preocupa muito, JJ, porque olha só, se a gente não tem justamente esse cara, essa figura, né, ofensiva, né, esse armador, né, no sentido estrito da palavra, o que eu gostaria de ver seria um técnico, né, mais voltado para a parte ofensiva. E aí a gente tem o Ime Udoka, que supostamente, o suposto coordenador defensivo daquele Sixers horroroso de 2019, né? O Ime Udoka supostamente um 3&D durante sua carreira, mas que era muito mais um 12º jogador de rotação do que qualquer coisa. Mas tudo bem, a gente deixa passar aqui. Minha pergunta para você é a seguinte: será mesmo que ele consegue passar a mensagem que ele quer dizer? Eu te pergunto isso porque, assim, passadas 2 semanas de temporada, tava o cara lá, cobrando intensidade. Amigo, tem 2 semanas de temporada, calma também. E aí, a semana passada, tava o Jay King reportando que ele ficou boa parte de um shoot-around frisando pra galera que eles tinham que entrar dentro do jogo, ficar bloqueado no jogo bem antes do jogo começar. E ele ficou na cola do Time Lord o tempo todo falando que ele precisava ser mais agressivo. Será que ele realmente consegue passar com a repetição para os jogadores que ele quer? Porque, assim, você teve um técnico sendo campeão aí que falava exatamente a língua dos jogadores. Um técnico esse, inclusive, que está mais que ultrapassado, mas que lá em 2008
fez exatamente o que o time precisava. Controlou os egos e realmente falou, olha só, quem manda aqui nesse time é o Paul Pierce. Mas eu preciso do meu jogador defensivo no Kevin Garnett, que para mim é o maior jogador defensivo da história. Deu aquele bump de moral. Ainda falou da importância do Ray Allen para ser o matador. Conseguiu elevar o jogo do Rajon. Aquele cara ainda conseguia conversar, dialogar o mesmo papo dos jogadores. E o que me espanta é que esse cara já estava fora da liga quase o quê? 2 décadas, quando ele foi campeão no Doc Rivers em 2008, e o Ime Udoka saiu da liga o quê? 1,5 décadas, e a sensação que eu tenho é que ele tá tão distante da liga quanto o Doc tava em 80. Ah, cara, eu sinceramente não sei, porque isso é engraçado, isso rola muito no Celtics Twitter, que existe isso. Quando a gente tava com o Brad Stevens há alguns anos atrás, era o Brad Stevens passa muita mão na cabeça da galera, Brad Stevens sei que lá, tem que cobrar mais a galera. E passou, aí chegou um cara que cobra a galera. Mas esse cara fica jogando tudo na mídia, pô, tem que esconder, resolve em casa, tudo tal. Então, tipo assim, mano, o que você quer? Não, É a vida de torcedor, né? não tem Torcedor nunca tá vitória. Não satisfeito. tem vitória. Torcedor nunca tá satisfeito. Então, cara, assim, sendo assim, muito sincero contigo, cara, eu acho que ele precisa de fato cobrar. Essa história do shoot-around, o que rolou era que, tipo, o que rolou não, né? O que é reportado. Porque, felizmente, eu ainda não tenho o passe pra assistir um shoot-around do Celtics. Um dia, quem sabe. Ainda. Aguarda. Mas, enfim, o que rolou e o que foi noticiado era que, tipo, de fato, os caras estavam. Sabe, mano? Quando você vai, vou treinar. Você pega a bola. Ben Simmons vai, indo treinar no arremessa. começo Hã? Ben Simmons se apresentando pela primeira vez no training camp. Pois é. Então, tipo, o time de fato tava com uma moleza pra treinar e tudo mais. E ele falou, cara, vocês entrarem com essa cabeça. Eu acho que isso é legal porque o Doca mostra pra galera que o jogo começa muito antes do jogo começar. O jogo começa no shoot-around de tarde. E se você não aquece bem de tarde, se você não faz aquele primeiro treino pré-jogo, não faz ele bem, não adianta, entendeu? Então, acho que isso fez diferença pro Celtics. Fez diferença não, né? Acho que foi essa a ideia dele nesse episódio. Sobre falar a língua dos jogadores, cara, esse próprio time do Celtics falou muito sobre querer ser cobrado, sobre querer ser responsabilizado. Então, tô entendendo que é a mensagem que eles pediram. A gente pediu isso, então vamos fazer dessa forma. E aí entender se vai dar resultado ou não, entendeu? Eu acho que é um trabalho muito cedo pra julgar, sabe? Pra dizer assim, ó, essa forma aqui não é a melhor forma, essa aqui é a melhor forma. Acho que tá muito cedo ainda. Tem tido resultados variados, sabe? Às vezes eu acho que funciona muito, às vezes eu acho que a galera nas entrelinhas meio reclama disso, mas precisa ver. Eu tenho uma pergunta pro JJ. Quem é o líder do Boston Celtics hoje? Boa pergunta. Se você souber, me responde. Então, o que rolou? Desde que o Stevens chegou no Celtics, o Celtics não tem capitão. Não tem um team captain. E é porque ele, de fato, não acreditava muito nisso, os times dele nunca tiveram capitão e tudo mais, blá, blá, blá. Quando o Doca chegou, ele falou, não, eu quero ter um capitão, eu quero que o time tenha um capitão. Só que foi meio assim, ninguém quis ser capitão. Meu Deus. E aí, o que ele falou foi que, tipo, eu lembro bem quanto tempo de temporada tinha, mas acho que talvez uma semana dentro da temporada, 2, foi perguntado sobre isso. E ele falou que não ia colocar nenhum team captain, mas que os jogadores exerceriam as suas lideranças da sua forma. E aí você tem o Jaylen Brown, você tem o Jason Tatum, você tem o Al Horford e você tem o Marcus Smart. Seria a liderança desse elenco, uma liderança compartilhada, e cada um lidera da sua forma. É meio... Marcus Smart, que é o outro dos caras que eu gosto.
Só overpaid, né? Mas tudo bem. E de vez em quando ele acha que ele sabe estar de 3. Mas fora isso. É aí que mora o perigo. Aí quem mora o Querer. perigo. Pois é. Eu só não cantei pro Spotify não derrubar aqui falando que era copyright. Eu vou me arrepender provavelmente de falar isso, mas eu vou me arrepender de levantar essa bola pro JJ cortar, mas o quão bom é ter o dominicano de volta, JJ. Pô, você Vai, sabe, né? Hofford. Tá de volta. Eu não sei o que Cara, acontece. O cara tava completamente washed up há 2 anos atrás, Flavinho. Não é ano passado, não é 3 anos atrás, não é 3 semanas atrás. Há 2 anos ele já tava destruído. Temporada passada ele nem jogou. O Thunder falou, não, nem precisa vir. Eu te pago pra ficar em casa. Como é que... você tá errado na sua afirmação de que o cara já tava destruído há 2 anos atrás. A verdade, cara, é que é igual o Homem-Aranha, cara. Ele tava longe de casa. Simplesmente não. isso, cara. Ai, Ele tava não. longe de casa, cara. Longe de casa. O cara. Cara, não, sério, sem zoeira. É bizarro o quanto ele entrega, cara. Jogando no Boston. É bizarro. Você vê o jogo que ele teve. O jogo que ele tá tendo. Eu nem sei se ele ainda é o líder de pontos de blocos na temporada. Era... Mas até pouco tempo ele era. Eu vou até procurar aqui, enquanto a gente fala, pra te responder. Não, ele não é mais, não. Graças a Deus, porque é a última coisa que o Mas- torcedor do Sixers precisaria, pelo amor de Deus. Joga uma bola muito bonita, o querido Al Horford. Tem um jogo que ele vai jogar até 43 anos, entendeu? Se deixar. Hoje ele é o Que é muito 10º, hoje inteligente. ele é o 14º em blocos por jogo. Mas não importa, cara, sabe? Ele tem... Cara, de fato, pra liga ele tava acabado. Lembro de você falando muito no meu ouvido sobre a troca dele, falando muito que foi pago caro. E, cara, eu posso te afirmar que eu não poderia estar mais feliz do que eu estou com essa troca, cara. Foi a primeira troca do Brad Stevens, foi uma troca super ousada. Tinha tudo pra dar errado, de fato, não tinha cara nenhuma que daria certo, mas a verdade é isso, cara. O cara se sente muito bem em Boston. Eu fico muito triste, cara, conversa com os meninos do Celtics quando a gente fala sobre ele, cara, que infelizmente a gente perdeu 2 anos do Al Horford, que podiam ser 2 anos dentro do Celtics. Ele foi atrás de grana, Mas né? tinha alguém pra. Tinha maluco no mundo pra pagar o que pagaram pra ele, né? Então, assim. Eu não culpo o cara, porque se batem na minha Não. porta com a mesma proposta, meu Ah. amigo, assim, desculpa. Onde que você quer que eu jogue? que eu Gosto vou? muito de jogar em Boston, mas não tem jeito de eu abrir mão disso aqui. Tem que pensar então... no leite das crianças. Exato. O Hofford, quinto aí, já tá com a vida ganha por conta disso aí. Mas, cara, tô muito feliz. Muito feliz. Ele é um dos jogadores que teve contrato alto na segunda parte da carreira, né, cara? Exato. Isso mostra a longevidade do jogo dele, né? Porque ele já é bom há muito tempo. Exato. Fez parte daquele Hawks que o Otávio odeia, o técnico. Mas aquele Hawks que meteu Henking 4... Guni, campeão, técnico campeão. Pois Respeita é. o Coach Cara, Bud. eu não sei o que eu fiz pra merecer essa sequência, cara. A gente tá O falando Hawks que botou 4 no All-Star, né? 4. Corver, Teague, E Horford Millsap. Paul Millsap. 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 Só quem não foi o nosso queridíssimo... Quem foi mesmo? O Schroeder já era desse time, não? Não, ele veio em 2013. Não. Ele era do Thunder. Qual é o... Quem... Ah, o Torian Prince. Torian Prince? É. Não, é o... Não, o DeMar Não, Carroll. é o DeMar DeMar Carroll. Carroll. perdão. Isso. DeMar Carroll, confundi. Então... Mas assim, cara, é fantástico. De fato, o cara já joga muito há muito tempo e... Cara, sinceramente, essa temporada, o início dela, o Horford tá mostrando como se ele tivesse começado... Como se essa temporada fosse a de 2 anos atrás. Ele ainda conseguiu um ano de descanso ainda. Que ridículo, cara. Enfim, Pois é. pra gente encerrar Pois é. aqui, já que você falou da temporada, DJ, vamos lá. Tudo bem, tá cedo ainda. A gente tem um recorde aí no momento de 15, 16, mas o jogo rolando enquanto a gente tá se falando nesse exato momento. Que inclusive tá ganhando, né? Oh, Até onde eu vi. infelizmente.
Infelizmente. Sim, e tava com 20 pontos de diferença. 8-9-7-5 e um time do Cleveland que tá surpreendendo todo mundo. Obrigado por nada, Cavaliers. Mas, dito isso, eu quero saber de ti, DJ, porque a gente sempre que discutiu sobre os nossos times do coração, a gente sempre tentou entender onde é que a gente se encontrava, né, na timeline do caminho para o título, né, do caminho para Eldorado, né? E eu me lembro, Jay, que em dado momento a gente esteve no mesmo ponto da história. A gente estava ali no fundo do poço. 2000. Ah, não, no fundo do poço? Quase. Eu achei que você ia falar que estava no mesmo momento de tipo, falta pouco. Não, aí depois a gente ainda teve um momento do falta pouco, para vocês acabou faltando realmente um pouco menos. Mas a minha pergunta é a seguinte, porque. E aí, dando um relato super sincero aqui. Eu vejo esse time do Sixers e eu não vejo motivo algum para acreditar nesse time ir longe na temporada. Eu não sei como é que você se sente, mas eu não sei como eu me sinto com relação ao futuro da minha franquia. E aí eu te pergunto, acho que é a pergunta mais... como é que eu posso dizer? Mais profunda nos seus pensamentos mais íntimos quanto ao que você espera para o teu time, para o Boston Celtics. O que você acha que vai acontecer? O que você realmente espera que aconteça? O que vai acontecer daqui para frente com Tatum e Jaylen Brown? O que vai realmente trazer para o coração do torcedor do Celtics um acalento em 2020, 2021 e daqui para frente? Cara, acho que até pegar um gancho lá no que o Flávio falou lá no início, eu acho que o Jaylen Brown é um cara super honesto e super correto, principalmente com o Boston Celtics. Então, assim, acho que a única chance que eu vejo dele ser trocado num futuro curtíssimo, essa temporada, próxima, é se ele virar e falar assim, ó, quando meu contrato acabar, eu não vou renovar. E aí ele, falando isso agora, ele dá a chance do Celtics trabalhar numa troca, pegar o valor máximo antes de, sei lá, ao invés de falar um ano antes do contrato acabar. Cara, dito isso, eu volto ao que eu falei no início. Eu acho que eles dois são o cornerstone que a gente precisa ter para montar um time campeão. É um ativo muito importante ter esses jovens alas, de novo, o tempo. Acho que eles precisam de papéis muito bem definidos. Não gosto muito dessa questão de o time é do Tatum, o time é do Brown, o time é do Schroeder, o time é do Horford. Não, acho que eles vão ter papéis definidos, mas não necessariamente o time ser de alguém. É o time. Hã? É o time, ponto. Ah, tá. Isso. Só que eu acho, cara, que... E aí, pensando de gestão, algumas trocas de partir o coração vão ter que acontecer. Vão ter que acontecer porque... Cara, o Boston Celtics não consegue... Eu não vejo o Boston Celtics sendo campeão ou chegando longe na NBA, nos playoffs da NBA, com o time que tem hoje. Esse time jogando bem, eu acho muito bom, mas eu ainda acho que falta algumas peças para esse time ser campeão. Eu gosto do que o Dennis Schroeder tá entregando, principalmente pelo contrato dele e tudo mais, mas beleza, num cenário perfeito ele é sexto homem do Celtics, mas cara, eu acho que algumas trocas vão acontecer aí. Isso é uma outra coisa também. O Brad Stevens me parece um cara muito mais coração gelado do que a gente espera, sabe? Acho que ele não vai ter... Se, por exemplo, para chegar na trade deadline tiver um valor que ele considera interessante pelo Marcus Smart, ele vai trocar sem menor receio. Cara, eu de fato usaria essa temporada, esse final agora, para olhar um pouco essa temporada e a próxima, para olhar um pouco desses calouros que a gente tem aí. Calouros e jovens aqui que a gente tem. Jovens aqui no sentido de poucas temporadas, tá? Não necessariamente novos. Porque acho que o Preacher, se eu não me engano, é mais velho que o Tatum. Alguns meses ele, sei lá, tem o Tatum tem 3 temporadas de NBA a mais que ele.
Mas, cara, eu usaria esse tempo pra olhar Grant Williams, pra olhar Aaron Nesmith, pra olhar Peyton Pritchard, pra olhar Romeo Langford. Acho que esses 4, porque eu acho que a gente não consegue levar os 4 adiante no futuro, sabe? A gente não consegue manter os 4 no time. Quem tem o maior potencial, na sua opinião, DJ? Cara, eu gostei muito do que o Pritchard apresentou ano passado, mas entendo também que ele fez 4 anos de college, então de alguma forma ele é mais velho que os outros, então ele teria essa vantagem, e esse ano ele não tá tão bem. Cara, o Aaron Nesmith talvez seja o que pode fazer a melhor função ali de ser um spot-up shooter, então, sabe, um drive do Tatum, um drive do Brown e soltar a bola pra ele ficar ali só matando, o famoso Kyle Korver da vida. Ele não precisa nem quicar a bola, é só pegar e arremessar. Alô, Danny Green. Ele era letal no college, tá? Ele era letal no college, ainda tá muito inconsistente na NBA. E um cara que virou essa peça e que tem surpreendido bastante, e talvez dos 4 seja o meu preferido, é o Grant Williams. O Grant Williams tem feito isso. O Grant Williams, inclusive, pra quem gosta de falar mal dele, ele tá numa temporada de 50, 40, 90. Eu gosto muito dele. 45% da bola de 3, 51% da... não, agora ele saiu do 90 de Eu já ia ele falar tá aqui com que a 87. natureza tem 41 jogos para acertar o seu curso. Flavinho, falta molho para esse time do Celtics? Falta, mas vai ter que vir troca desse nível ou mais pesada ainda? Meu querido, bem, como eu falei, eu acho que tá na hora de mexer em alguma coisa, né? Inclusive, só para dar um alertzinho aí para vocês, double-double chegando do nosso querido Time Lord, arrebentando no jogo contra o Cavaliers. Quando ele joga, ele é ótimo. É verdade, isso é verdade. Cara, eu acho que a hora do Celtics trazer alguém que de fato possa ser tão alfa e tão a mais quanto eu acho que o Tatum para mim é agora. Eu pegaria o valor do Jaylen Brown, que eu não vejo como um cara a mais, eu vejo como B+, A, dependendo do ano. É tudo que tá todo mundo procurando. É um two-way wing. Se eu sou o Brad Stevens, vamos conversar Damian Lillard. Porque eu quero jogar o time para ser nível nuclear, entendeu? Se for para trazer alguém, tem que ser agora. Obviamente não é uma opinião popular, tá todo mundo querendo, só não me traz Ben Simmons, por favor. Não, isso aí, cara, isso aí. Entendeu? Entendeu? Isso mas aí, eu sei que isso acontece, é delírio coletivo, mas Obrigado, acontece. é isso aí. Porque o Jaylen Brown é uma das peças mais importantes assim que eles teriam para manusear. Eu não sei se dá para ser campeão com esse combo, entendeu? É isso. Eu só sei que desse meio do caminho, eu e o JJ, acredito eu que já pensamos que estávamos mais perto do título que estivemos de fato, e hoje a gente tem a certeza de que a gente está muito mais distante do que a gente sequer um dia esteve. Infelizmente, a gente vai seguindo aqui, porém, uma coisa é mais tranquila para o Celtics. Não tem histórico de lesão, de grande porte para as duas principais estrelas. O caminho o Jaylen Brown para bastante, né, cara? Ele fica um tempinho fora também. Remizinha de leve. Felizmente. Mas os dois estão em contratos longos, então assim, Sim. Esse é o que a gente chama de building blocks, então a fundação tá aí. Ou você dá tudo que você tem no roster mais picks pela uma terceira opção para vir jogar com esses caras. Também e é o que eu acho que vai acontecer, sinceramente, que tá? seja um armador. Eu não sei se vai ser o armador acho que vai ser peça complementar, mas acho que vem talvez um número 4 aí pra botar o Tatum jogando de 3, ou então um 5 mais explosivo, mas eu de fato não vejo o Brown sendo trocado, não. E só pra terminar aqui, dando aquela apunhalada que eu não posso deixar de dar, de fato, né, eu não sei se você, mas eu acho que quando a gente tava mais próximo do título foi a temporada do confete, né? Ou não? Pelo menos pra mim, naquela época eu achava sinceramente que o Celtics aí nos próximos 2 anos ia ser campeão, que não aconteceu. Aquele time tava embalado. Eu achava que tinha.
eu sentia mais brilho no olho e mais buzz na franquia com aquele time. E aquele time era talvez menos talentoso, né? Foi o time da primeira temporada que eu mencionei, lá de 2018, né? Com o Hayward machucado e o Kyrie machucado também no final da regular. Zero necessidade de mencionar não, sempre tem, né, cara? Quando a gente fala de Celtics e Sixers, eu e você, eu tenho que sempre lembrar, porque é marcante. O pior, sabe qual é a pior coisa de todas, Flavinho? Mas o pior mesmo é que quando o Marco Bellinelli arremessou aquela bola, eu vi na hora que ele pisou na linha. E quando o cara falou, não! O resto... Pô, cara... O resto virou história. Desculpa, mas é engraçado demais, cara. A galera... confete caindo de novo. Da mesma forma, cara, quando você... Tipo... Eu sabia que ia ser sexta. Eu só não queria que fosse de 3. Então, assim... Quando ele pegou a bola, eu já tava olhando pro pé dele. Aí quando ela saiu, eu falei, ufa, tá tranquilo. Nunca é bom torcer pra alguém entrar na fila do desemprego, mas eu confesso que naquela noite eu só torci pra demissão daquele rapaz do confete. Desnecessário. Inclusive, esse é um ótimo highlight pra gente botar nos stories do Pé de Regatas. Deixa eu perguntar aqui, pra gente poder finalizar. A gente sempre, no final dos nossos episódios, JJ, a gente fala pra galera onde eles podem achar os seus conteúdos e dá o seu recado aí pros nossos ouvintes, pra eles poderem também passar a ouvir os seus podcasts. Então, beleza, hora do jabá aqui rapidinho. Primeiro, agradecer vocês por me terem aqui, por abrirem esse espaço. Então, cara, vocês me encontram lá no Noaro Podcast, onde eu divido banca com o Otávio, a gente fala de NBA no geral, então lá eu evito falar bastante sobre Celtics para não monopolizar, então é o momento também que a gente fala da liga no geral, fala sobre grandes trocas, fala sobre regras, fala sobre o movimento da liga, jogadores, então assim, é um conteúdo mais amplo. E se por acaso claro que eu vou divulgar em todas as minhas redes esse episódio, então se você veio para cá através de alguma das redes do Boston Celtics, você sabe que a gente tá lá no Pod Celtics, no seu agregador favorito, e lá é 100% clubismo. Tô junto com o Fábio, nosso amigo de bancada do Noaro, falando especificamente de Boston Celtics. Muito que bem. E Tavinho, onde que eles podem achar os nossos conteúdos? Nossos conteúdos, né? Tu que tá ouvindo isso aqui, se você tá chegando aqui ou através do Pod Celtics, ou através do Noir, ou através do Jets Noir, seja muito bem-vindo, tá? Você pode encontrar a gente no @Pads e Regatas, tanto no Twitter quanto no Instagram, ou procurar por Pads e Regatas Podcast no Facebook, né? Todo mundo agora da Meta, né? Todo mundo Meta, né? Menos o Twitter, né? É isso? É isso, Flavinho? Tudo junto. Tudo junto. E se você costuma ouvir, né? Gosta de ouvir um episódiozinho de podcast maroto durante aquela hora remunerada, né? Pelo capital, você pode encontrar a gente também no nosso canal do YouTube, além, né, óbvio, das melhores casas do ramo, mas você também encontra a gente no YouTube no canal do Pads e Regatas Podcast. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, para trocar aquela presa, você manda no padsregatas@gmail.com. Muito que bem. É isso, galera. Muito obrigado ao JJ pela presença. Obrigado, Tavinho. E a gente se vê no próximo episódio. Até lá, galera. Peace. A gente vai ficando por aqui, galera, mas não deixem de nos procurar em todas as plataformas de podcast, YouTube, Instagram, Twitter, Facebook, através do @Pads e Regatas. E para você que tem escutado a gente, tá curtindo, não deixe de se inscrever no nosso canal, não, e compartilha com teus amigos, tá? E compartilha com a gente o que você tem achado, óbvio. Isso aí, como é que você faz? Pela nossa mailbag no padsregatas@gmail.com. Repetindo, padsregatas@gmail.com. Agora eu fui, galera. Até semana que vem. Abraço. Tchau.